Independente, já estamos em contato com o delegado adjunto da 13ª Delegacia da Receita Estadual de Lajeado, Tiago Aidenval, para falar sobre o IPVA 2023, para entender como fazer para ainda conseguir descontos ou como parcelar o imposto e quais vantagens também de antecipar o pagamento. Lembrando que hoje é o último dia para pagar com desconto máximo de 32% aqui no estado do Rio Grande do Sul. Tiago, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde também a Gabriela e o Ricardo. Bom, eu vou começar agradecendo esse convite feito para a Receita, né, para vir explicar para a comunidade sobre o IPVA, já que virada de dia não é um período que acumula um monte de conta e o pessoal fica em dúvida para saber até quando dá para pagar, se tem desconto, se dá para parcelar. Então, vamos esclarecer esses pontos, que daí cada contribuinte consegue se programar como achar melhor. Então, vamos lá, vamos começar pelas datas. Hoje é o último dia, né? Até que horas que as pessoas ainda podem fazer esse pagamento? Hoje em dia é muito mais fácil, não precisa necessariamente ir a um banco, dá para fazer pelo aplicativo, né? E a questão dos descontos também, porque não são todos que conseguem esses 32%, né? Que é o máximo que pode ser obtido no dia de hoje. Bom, hoje ele não é o último dia para pagar, ele é o último dia, como você disse, para pagar com desconto máximo, né? Isso. Assim, para entender a questão dos descontos, é bom a gente ver aqui as datas dos vencimentos, né? Que daí o desconto vai casar com isso. Mas então o IPVA ele já está disponível para pagar desde o dia 14 de dezembro, e o vencimento, ele depende do final de cada placa, né? E aí o prazo do vencimento ele vai do dia 24 a 28 de abril. Então não dá para resumir que vence na última semana de abril. Para ter o dia específico até de cada vencimento, então, dia 24 vence as placas de final 1 e 2, 25 vence o final 3 e 4, 26 vence o final 5 e 6, e vai assim, né? 27 vence o 7 e 8, e dia 28 de abril vence o 9 e o 0. E até para explicar para o ouvinte que não é familiarizado com o termo, né? O vencimento é a data final para pagar o imposto. Então, antes disso, que nem é como está agora, né? O valor já está lá aguardando para ser pago, mas a pessoa que não pagou ainda, ela não é devedora. Só depois dessa data de vencimento, que daí sim, o contribuinte vira inadimplente, e aí ele sofre a penalização, né, de multa e de juros de mora pelo atraso. Então, como a gente tem esse prazo de pagamento até lá no final de abril para pagar sem penalidade, para motivar o contribuinte a não deixar tudo para esse último dia, a Receita ela faz esse benefício para quem paga antecipado, que a gente chama daí de desconto da antecipação, né? Que eles são em 3 faixas. E aí, quanto mais antecipado é o pagamento, maior é o desconto, né, pela lógica. Então, a primeira faixa, que é o desconto de 10%, ela vence no dia 31 de janeiro. Né? Então, pagando até essa data, o contribuinte vai ter uma redução de 10% no IPVA. Né? E aí, se passou janeiro e não pagou, mas vai pagar dentro de fevereiro, então até o dia 28, a redução é de 6%. E aí, não aproveitando esses 2 primeiros meses e deixando lá para pagar em março, até o dia 31, daí tem um menor desconto, que é o de 3%. Né? E, obviamente, pagando em abril já não tem mais desconto, porque é o mês do vencimento, e pagando depois de abril nem tem mais como falar em desconto de antecipação, porque o prazo já venceu. Né? E aí, esse detalhe que você falou do prazo que vence hoje, é porque é o seguinte, ele não chega a ser um desconto, mas é que a gente cobra o IPVA num indexador que a gente usa na Receita Estadual para todos os tributos gaúchos, né? Que é o PF. E pagando até hoje, vai incidir esse indexador que é o IPF de 2022. E quem deixar para pagar semana que vem, já vai pagar como o IPF de 2023, porque vai ser reajustado, né? Porque todo início de ano a gente reajusta para corrigir a inflação do ano que passou e aí recuperar o valor da moeda, né? E esse indexador ali, para a semana que vem, ele vai ser próximo de 6%. Então, essa é a diferença que fala que quem pagar hoje vai pagar com um multiplicador menor do IPVA do que quem pagar na semana que vem. E o pessoal até fica em dúvida, mas por que hoje é o último dia, se amanhã ainda é 2022, né, e sábado também, né? E a questão é que amanhã não é um dia útil bancário, e sábado também não, nunca é, né? Então, quem faria um pagamento amanhã, ele só ia ser registrado lá na segunda-feira, que já é dia 2 de janeiro, e aí já é 2023. Então, a pessoa ia querer pagar com esse valor de uma PF 2022, que ia ser um valor menor em reais, né? E aí, quando ia fazer a quitação em dezembro, que já ia ser um valor maior, esse pagamento não ia ser suficiente. Então, hoje é o último pagamento para pagar com uma UPF de 2022, mas o desconto máximo de 10% ele vai até 31 de janeiro.
Nas 3 faixas que você citou antes de desconto, o que a gente podia trazer em números de exemplos para dar um exemplo para o nosso ouvinte, para ele entender do até quanto a pessoa pode pagar de desconto, até quanto pode economizar nesse pagamento antecipado em números? Teria algum exemplo para trazer? Sim. A gente pode pegar uma base, vamos supor que o IPVA dela seja de R$ 100, né? Então, se ela pagar até o final de janeiro, ela vai ter um desconto de 10%, que é de R$ 10. Então, em vez de R$ 100, ela pagaria 90. Se ela deixar para pagar depois de janeiro, mas ainda em fevereiro, que o desconto é de 6%, então desses R$ 100 seria R$ 6 a menos, né? Ela ia pagar 94. E depois, pagando em março, os R$ 100 de PVA, ela pagaria só 97, né? A gente até consegue impactar, já que a gente já tem a previsão de quanto é que vai ser a UPF do ano que vem, né? Que ela vai crescer 6%. Então, assim, apesar de no papel o pagamento hoje dar um desconto de 10%, já que essa primeira parcela que vem só lá em janeiro, o desconto efetivo, se comparar o quanto a pessoa está pagando hoje com o quanto vai ser o valor de PVA dela em 2003, ele dá 15,88%. Então, vocês veem que essa variação do UPF não é pouca, né? Ela joga um desconto que é de 10%, faz ele virar quase 16%, mas só até hoje, né? Tiago, como é que está a situação aqui dos condutores ou dos proprietários de veículos, né, aqui do Vale do Itaquari? Quantos veículos nós temos hoje emplacados? Quantos que devem pagar o IPVA? E como é que está esse pagamento? Se as pessoas estão conseguindo antecipar para aproveitar o desconto ou se devem deixar para parcelar? Olha, exatamente. Eu tenho aqui, eu puxei, claro que eu não sei de cor esses números, né? Eu puxei hoje de manhã uma planilha da situação do Vale da região de Lajeado aqui, e a gente tem 171.224 veículos, né, que são tributados pelo IPVA, tirando já os isentos e os imunes, né? E desse total aí, já anteciparam, ou seja, já quitaram o IPVA 37,36%, que é um número bom até, né? Para a gente dar uma olhada em município ali para ver quem tem mais e quem tem menos, União da Serra é o município que mais antecipou. 52% dos condutores, né, dos proprietários de veículos já pagaram o IPVA. E o município mais baixo com essa proporção é Itabaí, que tem 21,5%. Para a gente comparar, que aqui no Vale está com 37,36%, né? No estado inteiro foi antecipado 26,28%. Então a gente está acima da média do estado. É importante, né, Tiago, porque eu não sei quantos municípios são atendidos pela 13ª Delegacia da Receita Estadual. São 42. 42. Nem todos são do Vale. Inclusive o primeiro que você citou, que é a União da Serra, não é no Vale. Tem o primeiro da nossa região aqui ou aquele município depois de União da Serra que mais conseguiu fazer pagamentos? Sim. Vamos dar uma olhada agora aqui, vamos ver quem é que está mais próximo. A situação de Lajeado, por exemplo, porque... Lajeado tá na média, Lajeado antecipou 35%. 35%. Então, tá no meio ali. Tem aqui o mais alto depois, é da região aqui, tá? A Nova Brécia, antecipou 46,9%, praticamente 47% foi Nova Brécia já antecipou. 47% dos proprietários de veículos de Nova Brécia já anteciparam, quase metade. Isso são porcentagens que normalmente acontecem? São atípicas para esse ano? Não, sabe que até para a nossa região tá saindo conforme o que acontece nos anos anteriores mesmo. Assim, não está dando uma variação muito esperada, nem para cima nem para baixo. Né? O Paulo, do bairro Conventos, pergunta, e quem quiser parcelar o IPVA, como vai funcionar? Certamente é a pergunta de muitas pessoas, Tiago. Pode, dá para parcelar. O parcelamento ele é até em 6 vezes, é sem juros, né? Então vai pegar o valor ali do IPVA, dividir por 6. Quem quiser 6, né? Dá para pegar de 2 a 4. Então dividir pelo número de parcelas. E aí como é que acontece? Quem parcelar vai poder aproveitar aquele desconto da antecipação, tá? Só que ele vai ser aplicado na parcela de cada mês. Então, vamos imaginar que a pessoa ali parcelou em 5 vezes. Então, ela vai pegar a primeira parcela com um desconto de 10% e vai vencer no final de janeiro. Sempre a parcela vence no final daquele mês, no último dia útil do mês daquela parcela, né? Então, a parcela de janeiro vai ter um desconto de 10%. Na parcela de fevereiro, ele vai ter um desconto de 6%. Na parcela de março, um desconto de 3%. E aí, nas 2 últimas parcelas, de abril e maio, né, não vai ter desconto. O parcelamento, o que é importante, tá? Ele só pode ser feito em janeiro. Então, quem está querendo parcelar,
faz essa adesão e paga a primeira parcela ainda em janeiro, porque se chegar em fevereiro sem ter parcelado, a única opção é a quitação em parcela única, né? Não vai mais poder parcelar. E quem parcelar pelo Pix, que foi novidade ano passado, mas ainda é uma novidade, né? Que dá para fazer o pagamento do IPVA pelo Pix. E aí quem fizer o parcelamento vai lá no site ou usa o aplicativo do IPVA, né? E a cada mês tem que gerar o QR Code para pagar aquele mês da competência, né? Ou seja, paga a primeira no Pix e depois todo mês faz o pagamento, como se fosse... Isso aí, todo mês volta lá no site, no aplicativo e gera o QR Code para o mês seguinte, né? Tá certo, Thiago, muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos, obrigada também por atender a Rádio Independente e um feliz ano novo. Obrigado. Caso alguém tenha ficado com alguma dúvida ainda que eu não abordei, tá, eles podem ligar para o teleatendimento da Receita, que é 0800, então não vai pagar. E aí, se quiserem entrar, é 0800 541 2323, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 8 da noite, e sábado, das 8 da manhã às 2 da tarde.